Capítulo 255 a 258. Era uma vez. Ai, uai, em um futuro muito, muito, muito distante. Uai, em um reino arruinado, ou talvez uma cidade. Um Kai reside temporariamente por motivos de trabalho, que morreu agonizantemente repetidas vezes, gritando como um porco no matadouro enquanto fodia com um porco-espinho. Não, já. E perto dele, um cara enorme e musculoso com 3 olhos curtia aquele espetáculo grotesco, relaxando em sua cadeira enquanto comia sushi e riscava linhas de sua lista. Agora. Como vou te matar agora? Eu sei, por descompressão. E logo em seguida o corpo de Zamasu começou a se deformar, inchando de forma exagerada, como se fosse Cell tentando se destruir, e embora não o tenha feito voluntariamente. Com certeza explodiu, e assim Zamasu morreu e ressuscitou no ciclo interminável do rei Mufasa e um ciclo interminável de atrocidade e sangue coagulado que já durava quase 1 hora. Quase 1 hora em que Zamasu teve tempo de morrer mais de 1 milhão de vezes graças à distorção do tempo usada por Broly. Um longo e ao mesmo tempo curto intervalo de tempo em que Zamasu até amaldiçoou ser imortal. Em que as mães pararam de superproteger seus filhos permitindo que eles assistissem ao repetitivo filme mais 18. Tempo foram sensibilizados para aquele tipo de violência extrema, em que alguns adultos adormeciam de tédio, como se o snuff movie a que assistiam fosse na verdade um documentário da National Geographic. E apesar de tudo isso, Brawls ainda achou graça. Bem, você já se recuperou. Me dê um momento, eu tenho que ver quais outras mortes cômicas estavam na minha lista. Eu quero um interessante, disse Brawls ao ver que Alabama Zamasu ressuscitou novamente. Os 90% de sua atenção estavam em sua lista de milhões de maneiras de morrer, os outros 9,99% em seu sushi, os outros 0,0099% em uma mosca que estava a vários milhões de quilômetros de distância e finalmente, um 0,0001% em Alabama Zamasu. Morra monstro! Gritou Zamasu com olhos vermelhos e loucura em sua voz enquanto criava uma espada de energia em sua mão com a qual investiu contra Brawls para cortar sua garganta. Apesar de já ter tentado dezenas de vezes com resultados catastróficos, não desistiu. O que mais ele poderia fazer? Esperar que Brawls o mate pela enésima vez sem resistir? O resultado seria possivelmente o mesmo, evidentemente, mas não era o estilo Alabama Zamasu. Pare de se incomodar enquanto eu olho para minha impressão do Excel, disse Brawls enquanto parava a espada de Zamasu com seus pauzinhos personalizados sem nem mesmo olhar para Zamasu para parar aquele ataque. Cortar, acrescentando assim um novo tipo de humilhação à também longa lista de Zamasu, que havia ficado presa devido àqueles pauzinhos de madeira com ilustrações de Brawls matando Alabama Zamasu surrealista bastardo. E esse insulto despertou a inspiração de Brawls. Eu sei. Esmagado por uma bigorna, disse Brawls enquanto materializava uma bigorna gigante em cima do paralisado Alabama Zamasu. Uma bigorna que inevitavelmente, clunk, bluff, esmagou Alabama Zamasu, matando-o no local. Assim como o coiote de Coyote em The Road Runner. De qualquer forma, vamos escolher o próximo, Brawls disse enquanto focava seu olhar em suas listas novamente. E como sempre, Alabama Zamasu ressuscitou novamente para voltar à lista de espera de assassinato de Brawls. Embora desta vez Alabama Zamasu tenha experimentado outro ultraje ao seu orgulho. Impossível. É feito de Katshin? Você se materializou Katshin. Como diabos você fez isso? Alabama Zamasu perguntou com raiva ao ver que Brawls havia usado, à sua maneira, uma das habilidades características dos Kais para matá-lo. Quando as habilidades de Kai se tornaram tão baratas que até mortais nojentos como ele podem usá-las. Você não pode me deixar te matar sem incomodar, racista de merda? Substituição de sangue por ácido. Brawls disse enquanto usava outra de suas técnicas bizarras para matar Alabama Zamasu. Walgagag, GGGJJJ. Desta vez, exatamente como ele havia feito, substituindo seu sangue por um ácido corrosivo extremamente potente. Portanto, faça seu corpo se dissolver de dentro para fora. Isso foi nojento. E o próximo será. Brawls disse mais uma vez enquanto riscava outra linha e procurava a próxima. E mais uma vez depois de ressuscitar, Alabama Zamasu tentou novamente matar Brawls, clarão, rachadura, sem sucesso, e morrendo de novo. Você ainda acha que pode vencer? Eu sei o que você está pensando. Eu sou imortal, o que quer que ele faça comigo, ele definitivamente não pode me matar enquanto eu ainda tiver uma chance de fazê-lo. E não só que toda vez que ele me mata e eu ressuscito, fico mais forte. Eu só preciso cansá-lo e esperar que ele cometa um erro. Não importa o quão dolorosa e humilhante seja essa luta, a longo prazo eu serei o vencedor, disse Brawls enquanto colocava sua lista de lado, e perguntou novamente depois de parar a emboscada do Alabama Zamasu. Estou certo. GRJJJJ. Alabama Zamasu grunhiu ao se sentir desprezado novamente. No entanto, o que mais o incomodava é que Brawls estava certo.
Esse era o plano dele e ele não parecia se importar. Isso o fez pensar. Ele está superestimando-se em excesso e subestimando-o em excesso, ou ele sabe tudo e tem tudo sob controle. Mesmo levando em consideração que você ignora que sua fusão durará apenas mais alguns minutos, que quando sua fusão terminar você não poderá se fundir novamente em 1 hora e que quando isso acontecer um de seus Zeus deixará de ser imortal. Você realmente acha que pode fazer algo comigo em toda sua desculpa execrável da vida? Disse Brawls abusando verbalmente de suas vítimas, como sempre. Venha me atacar. Eu nem vou me defender, apenas tente me matar, disse Brawls ao ver que Alabama Zamasu se recusou a aceitar que o sofrimento que ele suportou por quase 1 hora foi absolutamente inútil. Disse isso abrindo os braços e as pernas e olhando para o céu, como se tivesse se tornado um alvo humano cheio de aberturas. Não só isso, ele também desativou todas as suas habilidades defensivas, que nem de seu corpo para ficar realmente vulnerável. Ótimo, vou atacá-lo com todas as minhas forças. Eu não me importo se o mundo inteiro for destruído com você, disse Alabama Zamasu aceitando o convite de Brawls. Era humilhante que ele o subestimasse dessa forma, mas ele não perderia uma oportunidade como essa, mesmo que fosse uma armadilha. Ai, ai, ai. Portanto, ele começou a aumentar e reunir toda a energia de seu corpo da maneira clássica. Sem chance! Gritaram Trunks, Vegeta e Goku, acordaram de sua soneca nas cadeiras de massagem de Brawls ao sentir aquele ki poderoso de outra pessoa que não Brawls. Alabama Zamasu que tornou-se extremamente poderoso depois de tantos zenkais graças àquela sessão de tortura que foi serval vezes maior do que qualquer uma das 3 depois de usar o Kaioken X20 mais todos os outros truques. Se algo assim os tocasse poderia matá-los imediatamente. Alabama Zamasu havia se transformado em um monstro. Se eu fosse você, além de cometer suicídio por ser tão patético, eu concentraria todo o meu poder em um ponto fixo. Se você espalhar seu poder para atacar o planeta você não vai nem me fazer cócegas, disse Brawls sem sair de sua posição anterior mas provocando ainda mais Alabama Zamasu. Alilai. Um Alabama Zamasu tão furioso que lançou o ataque de energia mais poderoso de sua história, que ele nem nomeou. Um ataque de energia altamente concentrado que visava toda a parte superior do corpo de seu inimigo com a intenção de volatilizar todos os seus órgãos vitais. Foi um ataque tão poderoso que nem mesmo um deus da destruição sairia ileso ou mesmo morreria se decidisse recebê-lo totalmente como Brawls havia feito. No entanto, Brawls não era um patético deus da destruição. Impossível! Gritaram Alabama Zamasu, Vegeta e Beerus ao ver que seu inimigo não tinha sequer um ferimento no corpo. E enquanto eles estavam desapontados, indignados e a ponto de desmaiar, Brawls estava extremamente furioso. Merda de merda inútil Kai. Você não pode me machucar. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Sua intenção era que Alabama Zamasu ferisse gravemente para provar algo, mas como inútil Alabama Zamasu não poderia fazer nem isso. Clash! O que? Todo mundo gritou ao ver o que Brawls tinha acabado de fazer. Com suas próprias mãos Brawls perfurou seu próprio peito, arrancou seu coração e, esmagou com um aperto. E automaticamente, sua ferida mortal se curou. Não pode ser. Você também é, disse Alabama Zamasu, tão chocado e desesperado com o que acabará de ver que não conseguiu terminar a frase. O que ele acabou de ver, o que ele acabou de aprender, destruiu seu plano. Sim, eu sou imortal, na verdade muito mais imortal do que você. Ao contrário de você, eu me coró de tudo, de absolutamente tudo, disse Brawls enquanto limpava o sangue da bochecha de Alabama Zamasu com o rabo. E devido a essa ação ele percebeu uma verdade terrível. O que? Minha bochecha está sangrando? Essa ferida. Ele fez isso em mim quando? Alabama Zamasu disse e pensou ao perceber que suas 2 bochechas tinham cortes e estavam sangrando. O assustador não foi que suas 2 bochechas foram cortadas sem que ele percebesse, afinal até agora ele havia morrido sem saber como milhares de vezes. O mais assustador é que esses ferimentos não foram causados por Brawls agora, mas quase 1 hora atrás. Parece que você finalmente percebeu. Quantas vezes eu destruí sua cabeça desde que fiz aquele corte em suas bochechas? Quantas vezes eu destruí seu corpo? E no entanto, por que essa ferida não cicatrizou como as outras? Por que eles não estão curando agora do jeito que seus dedos se regeneram depois de explodi-los? Perguntou Brawls com o mal enquanto imolava todos os dedos do corpo de Zamasu, incluindo os das mãos e pés. Bom. Não, impossível. Isso não pode ser verdade. Disse Alabama Zamasu absolutamente confuso e perturbado ao ver que seus dedos estavam se regenerando e as feridas em suas mãos causadas pelas explosões estavam cicatrizando. Mas suas bochechas continuam sangrando de seu ferida, o sangue não tinha nem coagulado até agora. Seu desespero foi tão grande que nem sentiu dor quando seus 20 dedos foram destruídos. Isso mesmo, eu tenho uma habilidade chamada dano irreversível que um colega me ensinou que torna irreversível tudo que eu faço.
Quando eu uso, se eu ferir algo, não pode ser curado, se eu destruir algo, não pode ser reparado, se eu matar alguém, isso não pode ser ressuscitado. Nem mesmo um imortal escapa dessa regra, disse Brawls com um sorriso ainda mais malévolo do que antes. Não, isso não pode estar acontecendo. Isso é impossível, gritou Alabama Zamazu como uma cadela louca, que recuou devido ao medo extremo que Brawls acabará de despertar nele. Até agora, ele conseguiu manter sua mente relativamente estável, apesar da situação em que se encontrava, tendo certeza de que a longo prazo, poderia ser o vencedor graças à sua imortalidade Zenkai, mas Brawls não só era muito poderoso que ele parecia ser invulnerável a todos, menos aos seus. E além disso, ele era imortal como ele pode matar imortais como ele com facilidade? Você entendeu direito? Você não pode me matar de forma alguma enquanto eu posso eliminar sua existência sempre que eu quiser. A única razão pela qual te deixei vivo até agora é porque é divertido ver você morrer. Mas essa não é a única maneira que tenho de matar imortais, Brawls disse enquanto continuava a prolongar a agonia de Alabama Zamazu, Amaterasu. Algumas chamas negras que Alabama Zamazu não conseguia extinguir por mais que ele usasse a Alilhain. Pelo contrário, pareciam queimar com mais força. A Alilhain. Este fogo nunca se apaga. Ele vai continuar te consumindo até não restar mais nada, e você é imortal, então sempre haverá combustível. Bem-vindo a uma vida de tortura, disse Brawls enquanto usava o corpo flamejante de Alabama Zamazu para cozinhar uma costeleta de vitela. Porém, diante de tamanho sofrimento, desespero e humilhação, a teimosia de Alabama Zamazu não desistiu. Seu instinto de sobrevivência treinado com milhões de mortes nos minutos anteriores fez com que cada neurônio de seu cérebro trabalhasse a 6.699% de sua capacidade para sair vivo dele. E deu um jeito. Cortar. Bem pensado. Você foi inteligente e desmembrou seu corpo com telecinese e moveu o mais longe possível todas as partes que estavam em chamas. Se você fosse um pouco mais devagar, as chamas teriam se espalhado por todo o seu corpo e seria o seu fim. Parabéns! Você sobreviveu a outra sentença de morte, disse Brawls enquanto aplaudia sarcasticamente as proezas de Alabama Zamazu, que estava se regenerando no chão. E uma vez que ele se regenerasse novamente, ele tentaria matá-lo novamente. Eu tenho que fugir daqui, Alabama Zamazu pensou desesperadamente. Até agora ele havia ficado na Terra recebendo aquela tortura porque acreditava que poderia vencer. Mas isso provou ser impossível, ele não tinha chance de derrotar aquele monstro e poderia matá-lo quando quisesse. Então, enquanto ainda estava se regenerando, Brawls consultou sua lista para escolher uma nova sentença de morte distorcida. Alabama Zamazu teletransportou seu anel do tempo para o dedo e escapou para outra linha do tempo, em outro lugar que não seja a Terra. Alabama Zansu apareceu de repente. Ainda estou vivo. Eu ainda estou vivo. Alabama Zamazu gritou como um louco enquanto se abraçava e se beijava. Ele ainda estava vivo e o mais importante, longe do alcance de Brawls. O sonho que ele e muitos outros compartilharam. A verdadeira felicidade. E depois de alguns segundos em que tentou se acalmar e superar parte de seu trauma, voltou a mostrar o sorriso e a atitude característicos de um vilão clichê megalomaníaco. Quem poderia imaginar que um monstro como você pudesse existir entre aqueles morte nojentos? Até que ele se lembrou do discurso de Brawls em que ele desmontou sua farsa, e ficou ainda mais louco. Ok, ele estava certo. Eu não estou fazendo isso por justiça. E eu não me importo. Eu só quero matar todos. Você pode ser invencível, mas cometeu um erro grave, Brawls. E isso não foi para me matar em uma dessas milhões de tentativas. Com o anel do tempo no dedo eu posso ir para qualquer linha do tempo, coletar mais uma vez as super esferas do dragão e repetir a mesma coisa que fiz com o Goku. Com seu corpo não precisarei mais matar os patéticos Supricais para eliminar os Akaishins. Eu serei capaz de matá-los pessoalmente. Meu plano será ainda mais perfeito. Eu tenho que agradecer a você, Brawls, por esse presente incrível que você me deu. Disse Alabama Zamazu invadido pela loucura após ter sobrevivido à maior crise que jamais imaginou vivenciar. Ele não apenas sobreviveu nos bons e maus momentos. Ele conseguiu manter sua mente, seu espírito, sua essência, sua ambição intacta mesmo depois de sofrer o maior fracasso de sua vida. Tudo que ele sofreu nas mãos de Brawls teria matado qualquer outra pessoa em todos os níveis. Mas não ele. Ele havia se tornado a encarnação da Fênix. Ele não apenas sobreviveu, como se tornou ainda mais poderoso e resoluto. E se tornaria ainda mais poderoso depois de possuir o corpo de Brawls. Obrigado, Broly. Obrigado por este presente maravilhoso. Alabama Zamazu disse para si mesmo enquanto pensava em como implementar seu novo plano. De nada, mas eu não fiz isso com essa intenção. A única coisa resgatável em você é o quão positivo você é. Você tenta transformar seus problemas em oportunidades.
Gritou Alabama Zamazu com total terror ao ver novamente o ser mais monstruoso, sádico e cruel que ele já teve a infelicidade de conhecer. Só de ouvir sua voz seu coração parou de bater e seu cérebro sofreu um derrame, acumulando assim mais uma morte para o marcador. Zamazu só conhecia Brawls há alguns minutos. Mesmo assim, do seu ponto de vista, é como se o tivesse torturado por anos. E mesmo que a última vez que o viu foi há alguns segundos, como um veterano da guerra do Vietnã com estresse pós-traumático, teve milhares de flashes que continham todo o horror que ele viveu e testemunhou naquele lugar infernal. Por que você está tão assustado? Você viu um monstro, ou algo assim? Brawls disse enquanto olhava de um lado para o outro, fingindo não saber por que Alabama Zamazu tinha acabado de mijar nas calças. Como? Como você me encontrou? Como você conseguiu me seguir no tempo? Alabama Zamazu perguntou enquanto tentava se levantar do chão. Embora não fosse fácil, suas pernas não paravam de tremer. Como diabos ele conseguiu segui-lo até aqui? E como diabos ele sabia que estaria exatamente nesta linha do tempo e era? Como diabos ele o encontrou? Azi, Zamazu, Zamazu, Zamazu. Você nunca viajou no tempo. Brawls deu um tapinha na cabeça de Alabama Zamazu e mostrou a ele algo muito familiar que tirou de seu reino sem forma. Veja, este é o anel do tempo real. Essa que você tem na mão é falsa que eu troquei. Em vez de viajar no tempo, quando você o usa, fica preso em uma ilusão perfeita que faz você pensar que viajou no tempo. Você realmente pensou que eu não iria confiscar este brinquedo? Disse Brawls enquanto devolvia o anel do tempo à sua dimensão privada e desfazia a ilusão em que havia trancado o Alabama Zamazu. Então ele percebeu que nunca havia deixado a terra da linha do tempo de Trunks. Ele ainda estava na mesma cidade devastado por si mesmo enquanto Goku, Trunks e Vegeta começaram a olhar para ele com certa pena. Uma pena que o feriu na alma como se punhais ardentes o apunhalassem. Portanto, depois de perceber que a explosão anterior de otimismo e megalomania tinha sido apenas uma visão ridícula e humilhante para todos que a testemunharam, Alabama Zamazu começou a se desfazer. Por quê? Por que você está fazendo isto comigo? Por quê? Por que Brawls o matou repetidamente das maneiras mais distorcidas e dolorosas possíveis? Por que ele o estava humilhando assim? Por que ele destruiu a imagem perfeita que tinha de si mesmo? Por que só depois de experimentar milhões de mortes ele mostrou que não poderia fazer absolutamente nada contra ele? Por que ele o deixou experimentar a esperança novamente para mergulhá-lo em um desespero ainda mais profundo? Por quê? Por quê? Por quê? Não faz sentido. Exceto porque seu plano é matá-lo e a todos. Matou sua esposa alternativa, destruiu a vida de seu enteado alternativo e seu maior crime, arruinou seu churrasco. Por que ele estava se preocupando tanto em destruí-lo? Por que ele estava fazendo tudo isso com ele? Por quê? Evidentemente, porque é extremamente divertido. Ver como um merda patético, arrogante e narcisista que se acha o melhor, como você mostra esse desespero ao entender e aceitar que é incapaz de fazer qualquer coisa contra o verdadeiro ser mais poderoso de todos. Meu, é simplesmente delicioso. Estou amando. Alhanha. Agua. Ualhalhalhalhalha. Gritou Brawls, que riu como um vilão clichê perverso e louco extremamente exagerado com uma overdose de metanfetamina, cocaína e urina de cachorro. Assim como Zamazu costumava fazer. E ele não gostou de se ver naquele espelho estranho, nada mesmo, esse cara. Ele é um maldito descontrolado sem freio, um psicopata sem vergonha, um sádico sem empatia, narcisista sem espelho, um monstro sem coleira. Ele é louco, ele é nojento, ele é um escomalha do caralho. Ele é como M. Eu tenho que fugir do formulário aqui agora. E a maneira mais eficiente e eficaz de escapar do Val. Cai. O que diabos está acontecendo? Alabama Zamazu gritou de perplexidade e desespero ao perceber outro terrível revés. Cai. Mas foi inútil. Por quê? Por que não funciona? Disse Alabama Zamazu impotente e quase sem fôlego enquanto olhava para Brawls com medo. Ele não conseguiu entender o motivo da queda desse cervejeiro, mas é muito possível que ele soubesse quem era o culpado. E o pior de tudo é que uma parte dele não queria saber a resposta. Por quê? Você acha que pode fazer algo na minha presença que eu não autorizo? Conheça o seu lugar, ser inferior, disse Brawls olhando para ele com o mesmo desprezo e nojo com que alguém olharia para um excremento enquanto ele usava sua invasão causal, para impedir que Alabama Zamazu se teletransportasse e Crash. Ele também usou invasão espacial para esmagá-lo no chão, quebrando alguns de seus ossos, e não apenas seus ossos. Não.
Desta vez, seu espírito foi completamente destruído. Zamasu já havia entendido que Brawls era muito superior a ele em tudo e que não poderia derrotá-lo. Ele é um louco narcisista que acreditava em seus próprios delírios de grandeza, mas não era tão idiota a ponto de não reconhecer a situação. Mesmo assim, ele sempre acreditou que tinha meios de sobreviver contra aquele monstro. Sua inteligência superior, com a qual havia conseguido chegar até aqui e com a qual possivelmente encontraria uma solução. Seu incrível poder, com o qual conseguiu matar todos os Akaishin, indiretamente, em uma linha do tempo inteira, que crescia a cada instante e que poderia até ultrapassar Brawls em algum momento. Sua justa cruzada para purificar o universo, com a qual se sente moralmente superior e justifica todas as suas ações perante seus inimigos. Sua imortalidade eterna, com a qual se acreditava invencível diante de qualquer eventualidade. Seu grande ego e autoestima, que o fizeram acreditar que ele é o melhor e que não tinha limites. E por último, mas não menos importante, seus múltiplos métodos de fuga, como o Anel do Tempo ou Kai-Kai, com os quais fazer uma retirada estratégica no caso improvável de algo dar errado. Esses eram os pilares que sustentavam o espírito de luta de Zamasu. Com apenas um deles de pé, Zamasu poderia continuar lutando e tentando cumprir sua ambição. Mas Brawls destruiu alegremente todos e cada um desses pilares, reduzindo assim Zamasu a um bebê chorão. Não obrigou. SNFFF. Não oi. SNFFF. Irim. Oh meu Deus. Uau. Engenheiro. O GHGGGHGHGGGHGHGH. Gritou mentalmente destruído Zamasu do Alabama enquanto tentava conter o choro. Mas era impossível, as lágrimas não paravam de sair como se fossem uma catarata, e o aumento da gravidade causado por Brawls não ajudava. No entanto, para Brawls isso não foi suficiente. Sim. Oh, deixe-me provar suas lágrimas. Zamasu saiu Brawls enquanto ele literalmente... suas lágrimas são tão gostosas, doces, enquanto ele literalmente agarrava Zamasu pela cabeça e começava a lamber as lágrimas direto de seus olhos. Algo que sem dúvida traumatizou ainda mais o já rachado Zamasu. Mas ele não foi o único. Que porra! Todos sentiram calafrios e até vontade de vomitar ao presenciar aquele ato brutal, grosseiro e nojento de bullying. Mesmo Trunks não podia deixar de sentir pena de seu inimigo mortal. Quase todos se levantaram instintivamente de suas cadeiras com nojo, como se tivessem visto um inseto nojento subindo por sua perna. E quem não o fez não foi porque não sentiu repulsa ou rejeição por aquele ato repugnante. Foi porque outras emoções invadiram o coração de quem presenciou. Como Yancha, Vegeta e Beerus que congelaram em suas respectivas poltronas devido ao medo excruciante de imaginar que isso poderia acontecer com eles também. Ou Bulma e Brak começaram a se afastar de seu lado, mudando de lado suas cadeiras. No entanto, a linha do tempo padrão Brawls não se incomodou com a reação normal deles. Ele estava muito ocupado se admirando na tela. Oh, as lágrimas de insondável tristeza e desespero. Gostoso. Você me diverte tanto que estou até começando a pensar em não te matar. Disse Brawls ainda maldosamente lambendo as lágrimas do olho esquerdo de Alabama Zamasu. Quando de repente, para além do medo, desespero, desamparo e nojo indescritível entre outras milhares de emoções negativas, Alabama Zamasu notou que não conseguia enxergar com o olho esquerdo. E não só isso, ele havia perdido a sensibilidade em algumas áreas da parte esquerda do corpo, algo que notou de imediato devido às dores que a outra parte do corpo estava sofrendo devido ao aumento da gravidade. Então, depois de usar muito de sua força e vontade para virar a cabeça e assim ver o que estava acontecendo com a parte esquerda de seu corpo, seu desespero aumentou ainda mais. Ah, o que é isso? O que você está fazendo com meu corpo? Perguntou o bebê chorão Alabama Zamasu ao ver que de seu olho esquerdo uma estranha energia negra se espalhava pelo resto de seu corpo, devorando tudo em seu caminho. E Brawls, obviamente, com um sorriso lindo e assustador, explicou ao seu brinquedo o que estava fazendo com ele. Estou levando seu corpo aos poucos para uma dimensão minha em que o tempo só existe para mim. Estar preso por mim lá significa viver a morte. Não importa o quão imortal você seja, você não vai morrer, mas também não vai viver. Seu destino é fazer parte da minha coleção e me entreter por toda a eternidade. Ah, Ali! Não, Alabama Zamasu gritou quando percebeu que esse era um destino pior que a morte. E devido a esse medo extremo, ele tentou sobreviver mais uma vez, apesar de saber que tudo era inútil. Classe A. Então, assim como fez com o Amateral, ele começou partes não infectadas com telecinese e as enviou o mais longe que pôde. Delicioso. Portanto, a regeneração de uma dessas partes. Boa ideia cortar parte do seu corpo para parar a infecção. Você é uma barata persistente. Você sabe que está condenado, mas ainda se apega à vida. Eu te parabenizo, mas... você ficou sem tempo. Brawls disse enquanto fazia um cronômetro aparecer e fazia a contagem regressiva 3, 2, 1 e instantaneamente, assim como Brawls previu, a fusão entre Zamasu e Zamasu acabou. No entanto, não terminou como todos esperavam.
ao invés de separar como se fossem imãs do mesmo polo como em todas as fusões. Era como se duas pessoas atingidas com chiclete tentassem se afastar sem sucesso. Mas desta vez aqueles dois Zamazus eram a mesma goma. Isso é o que geralmente acontece quando a fusão termina? É nojento, perguntou Trunks, ainda tentando entender como as fusões funcionavam. Acho que não, pelo menos quando nos fundimos simplesmente nos separamos. É diferente quando é feito com esses brincos? A Cad Goku, que também era ignorante nesse assunto. E obviamente Brawls, a enciclopédia viva, tentou responder às suas perguntas. Não, teria que ser o mesmo, porém, isso é diferente. Isso como se... E mais uma vez na linha do tempo habitual. Como se ambos os Zamazus estivessem rejeitando a fusão para terminar. Disse Brawls em ambas as linhas do tempo ao mesmo tempo. Isso é mesmo possível? Beerus perguntou aos cientistas na sala se eles poderiam responder a essa pergunta. Fusão ou não, os dois ainda são Zamazus. É possível que ao longo desta última hora eles tenham ficado ligados no nível celular, disseram Bulma e Gohan, dando sua aprovação científica a este fato um tanto incomum. Isso significa que eles vão se tornar um de novo? Perguntou a Yancha, que começou a ficar tentado a se encontrar em outra linha do tempo e se fundir na esperança de se tornar mais forte. Possivelmente. Tecnicamente é preocupante. Mas não muito, respondeu Brawls, não prestando atenção a este fato enquanto ele reenchia seu jarro de cola. Mais uma vez na linha do tempo de Trunks. O Zamazus continuou a resistir ao término de seu relacionamento pegajoso. GRRRRR. Eu sou. Nós somos um. Eles ainda estavam colados um ao outro e fizeram todo o possível para evitar a separação. Era como se gêmeos siameses com duas cabeças e um corpo estivessem se batendo na esperança de que as duas cabeças se fundissem. Algo estranho, engraçado e ao mesmo tempo nojento. Felizmente Brawls estava lá para acabar com esse relacionamento tóxico. Tanto faz. Não brigue. Vamos cortar a criança em dois e golpear. E como se fosse o rei Salomão ou Moisés, separou os dois Zamazus, matando-os colateralmente. Bem, Trunks, você pode matar o Goku malvado, eu vou ficar com o Kaioshin psicopata como troféu. Isso não te incomoda, não é? Brawls perguntou enquanto agarrava o meio-corpo do Zamazu Kai e o guardava em sua dimensão privada sem ter recebido a resposta de Trunks. Eu não ligo. É ele que eu queria matar desde o começo, respondeu Trunks, ignorando que Brawls havia roubado um Zamazu, mas ele não se importou. O Zamazu com o corpo de Goku que matou sua família e destruiu sua casa era aquele de quem ele realmente tinha rancor. Portanto, como ele tentou fazer nos capítulos anteriores. Ataque ardente. Destruindo assim o corpo de Black, reduzindo-o a pedaços. Mãe, eu finalmente te vinguei, disse Trunks, fechando outra fase amarga em sua vida, com outra vingança. Ou talvez não. Se eu puder contestar, disse Brawls apontando para o chão, ou mais especificamente para os restos de Black. O que? Todos, tanto no Trunks quanto na linha do tempo padrão, gritaram. E eles não gritaram sem motivo. Aqueles pedaços carbonizados e cortados de carne e ossos começaram a se mover e crescer como se tivessem vida própria até que cada um deles se tornou um Black. O que diabos está acontecendo? Gritou Goku, enojado ao ver versões ainda mais malignas de si mesmo. Esse cara não deveria ser imortal, gritou Vegeta, que além de não entender o que estava acontecendo, não queria ver tantos Gokus em um só lugar. Essa é a sua técnica de multiplicação? Ele aprendeu durante a batalha? Trunks perguntou a Brawls, tentando encontrar uma justificativa. Receio que nada disso. Sua imortalidade e capacidade regenerativa evoluíram após a fusão, e o Black também adquiriu, obviamente, respondeu Brawls, que havia se acostumado a apontar o óbvio. Porém, isso deixou de ser uma novidade para nossos heróis e telespectadores, já que outro fato alarmante ocorreu em relação a todos os Blacks. Todos eles se tornaram Alabama Zamazus. Sem se preocupar novamente com seu outro eu, que os negros se tornaram Alabama Zamazu com todo o seu poder e capacidades. E Alabama Zamazu, tão chocado quanto os outros, recuperou a esperança e com ela sua loucura. Todos eles se tornaram os Zamazu de antes. São dezenas deles. Isso não é bom, disse Trunks com seu pessimismo de sempre. Sim, isso não é bom. Ele vai me fazer trabalhar mais do que o necessário, disse Brawls enquanto estalava os dedos. Um estalo que detonou todos os Alabamas Zamazus e de suas milhares de peças que estavam espalhadas pela cidade. Novos Alabamas Zamazus começaram a surgir. O que? Quantos são agora? Perdi a conta no número 100, disse Goku, que começava a se sentir intimidado. Isso estava fora de seu controle agora. Era impossível para ele derrotar tantos, você vê. É como eu disse, sua regeneração evoluiu, estou certo de novo, disse Brawls, que como sempre quis provar e lembrar a todos que sempre teve razão, este não é a hora para isso. Gritou todo mundo no Brawls, fora ou na tela, Eu sabia que isso não poderia ser o meu fim, eu definitivamente sou o verdadeiro Deus escolhido deste universo,
Gritaram todos os Zamasu do Alabama sincronizadamente, que pareciam ter esquecido o que havia acontecido com eles alguns minutos atrás, quando receberam um power-up. Felizmente para todos, menos para ele, Brawls estava lá para lembrá-lo de seu lugar. Você simplesmente não aprende, não é? Sinta o poder de um verdadeiro deus. Shubaku Tensei. Desta forma, uma esfera negra se formou no céu e começou a gerar uma onda gravitacional atrativa que afetou apenas o Alabama Zamasus. O que? O que está acontecendo? Essa coisa está nos absorvendo, gritou os Zamasus do Alabama, que tentou por todos os meios possíveis não ser arrastado para aquela esfera perigosa, mas era inútil. Não importava se eles voassem com todas as suas forças na outra direção. Se segurassem no chão como uma morte cruel ou atacassem a esfera com todas as suas forças, a esfera continuou atraindo os Zamasu do Alabama um após o outro, esmagando-se uns aos outros até que formassem uma argamassa gigante de Zamasu do Alabama no céu. Como se fossem um metal líquido envolvendo um eletroímã esférico. Se qualquer parte do seu corpo for desmembrada, essa parte se regenera separadamente, criando assim um Zamasus infinito cada vez que você for ferido. Agora que vocês estão juntos, eu me pergunto, se eu destruir todos os átomos de seus corpos de uma só vez, o que aconteceria com sua imortalidade? Você quer tentar? Disse Brawls com seu sorriso maligno de sempre enquanto apontava a mão para a aglutinação de Alabama Zamasu. O que você está tentando fazer? Gritou o Alabama Zamasus, ainda não esmagado pelos outros Alabama Zamasus e que, portanto, puderam ouvir e ver o que Brawls estava prestes a fazer. Feixe de desintegração Ômega, disse Brawls lançando um enorme ataque de energia que até destruiu o espaço em seu caminho. O resultado foi óbvio, não havia vestígios de Alabama Zamasu, ele havia sido completamente destruído. E nem precisei usar uma habilidade especial, disse Brawls, que por algum motivo considerou que um ataque energético capaz de destruir tudo, inclusive o espaço, não era uma habilidade especial. De volta à linha do tempo padrão. Já acabou dessa vez? Perguntou Beerus, bastante entediado em sua cadeira depois de acordar de quase uma hora atrás. Ele já sabia que Alabama Zamasu estava morto. Ele queria que isso acabasse para poder voltar para casa para não fazer nada de novo. Acho que não, disse Viz enquanto apontava para o céu na reprodução, apontando algo muito incomum e perturbador. E graças a Viz apontar isso, todo mundo notou, já que geralmente as pessoas não percebem essas coisas até que alguém aponte no mangá. O que é? Na linha do tempo de Trunks, o céu da Terra ficou esverdeado e uma grande multidão de rostos fantasmagóricos apareceu naquele céu lúgubre. Rostos que pareciam suspeitosamente com os de Zamasu. Eles até riam como um vilão clichê como ele. O rosto de Zamasu está em todo lugar. O que diabos está acontecendo? Perguntou Bulma, que não sabia o que responder. Seu conhecimento era puramente científico. O que estava acontecendo agora estava além de sua área de especialização. Por isso ela perguntou ao marido, que se especializou na área do absurdo e do paranormal. E sua resposta foi, O que significa ó? Perguntou Bulma novamente ao ouvir aquela resposta indeterminada e preocupante de seu marido. Embora o tom de voz e a expressão facial que ele estava usando fossem os mais preocupantes de todos. A última vez que ele respondeu da mesma forma quando ela o pegou em flagrante quando ele estava ensinando Bra a insultar quando ela era um bebê. Especialmente para Vegeta. Receio ter descoberto o que acontece se Zamasu for desintegrado sem deixar um único átomo. Sua imortalidade ainda está ativa, mas como ele não tinha corpo, sua alma tentou possuir algo. E como ele determinou que todos vocês são muito fracos para me derrotar e é impossível me possuir inconscientemente, ele decidiu possuir o próprio universo. Respondeu Brawls evitando mencionar que tudo o que aconteceu foi culpa dele. O que? Gritaram quase todos, chocados com aquela revelação absurda enquanto olhavam para Viz-Anshin, em busca de uma segunda opinião que não soasse tão absurda. Eu acho que faz sentido. Viz disse, quem não poderia pensar em uma explicação melhor. Isso é terrível. Brawls, você tem que fazer alguma coisa, disse Shin, alarmado ao ver seu universo de outra linha do tempo naquele estado. Acho que isso saiu do controle, respondeu Brawls tentando esconder sua preocupação e sentimento de culpa. Algo que deixou todos extremamente preocupados. Onde diabos o onipotente, onipresente e onisciente Brawls estava escondido quando ele era mais necessário? O que acontece? Você não se gabou de ser o mais poderoso. Por que você não conserta a bagunça que você criou? Gritou Beerus para Brawls, aproveitando a melhor e talvez a última situação de sua vida para protestar contra seu maior inimigo até hoje. E pela primeira vez Brawls não sabia como responder ao gato mal-humorado isso. De volta à linha do tempo de Trunks. Os 3 Saiyajins menores estavam discutindo para resolver essa estranha situação enquanto Brawls se defendia de vez em quando de suas acusações. E agora era a vez de Goku. Brawls-san, isso se parece muito com a ilusão que você me colocou anos atrás.
Nessa ilusão você inventou um método para resolver. Goku, esse foi um filme que eu inventei e esse método não existe. E claro que posso destruí-lo. Mas se eu fizer isso, o risco de destruir todo o universo é de 99%. Não tenho certeza se consigo eliminar apenas Zamasu. Meu controle de poderes destrutivos não é perfeito. Ao contrário de outros, passo o dia criando ingredientes e outras coisas para as pessoas se divertirem. Eu não sou a porra de um genocídio. Respondeu Brawls, cujas palavras não atingiram o coração de seus telespectadores, que o viram matar o mesmo cara várias vezes por quase 1 hora sem repetir o mesmo método nenhuma vez. Então o que vamos fazer? Nesse ritmo todo o universo será destruído por aquela coisa. Disse Vegeta, que assim como Beerus estava aproveitando o momento para protestar a Brawls. Destruir Zamasu sem destruir o universo. Goku disse para si mesmo e assim pensar melhor, quando de repente teve uma ideia. Ah, Brawl-san, o Mini-chan ainda está vivo aqui? Você está falando de Zenon? Tenho certeza que ele faz. Shin diz que Zeno é a única pessoa que não pode ser derrotada por ninguém, respondeu Brawls, transmitindo a mensagem de Shin de uma linha do tempo para outra. Ótimo. E ele seria capaz de eliminar Zamasu sem destruir o universo? Perguntou Goku novamente. Esse? Sim, suponho que sim. Zeno é capaz de fazer qualquer coisa desaparecer. Afinal, esse é o universo dele. Ele pode ser extremamente seletivo, respondeu Brawls novamente, explicando sua teoria. Foi apenas um palpite, mas essa resposta foi tudo que Goku precisava para tomar uma decisão levemente suicida. Ótimo. Acho que tenho uma ideia, Goku disse enquanto tirava algo do bolso. Aquela coisa. Beerus e Shin gritaram tão alto ao ver aquele botão que quase foram ouvidos na dimensão de Trunks. No entanto, não apenas os deuses nativos do Universo 7 ficaram com medo, também Whis, mas sem destruir os tímpanos de ninguém ele está tentando. No entanto, como ninguém avisou ou nocauteou Goku para impedi-lo de fazer algo estúpido. Clínica. Ele usou o botão, convocando Zeno-sama daquela linha do tempo naquele mundo. Byuk, Selank, Selus. E por algum motivo ele foi convocado no ar, não voou e caiu de cabeça no chão. Novamente na linha do tempo padrão. Ai ai, acho que não foi uma boa ideia. Disse Brawls colocando mais açúcar no chá enquanto fingia não ficar bem. Não fique nervoso. Vata-atatiti. Gritou Shin, que desmaiou pela terceira vez naquele dia. A segunda vez foi quando Brawls o acertou acidentalmente quando ele jogou uma lata de refrigerante na cabeça dele. Aquele idiota. Ele fez isso. Esse idiota fez isso. Gritou Beerus, arrependido de não ter destruído Goku quando pôde. Isso é problemático. Muito problemático, disse Whis, que compartilhava da mesma opinião e entusiasmo de seu animal de estimação. Acho que agora as coisas ficaram ainda mais fora de controle. Certo? Perguntou Bulma ao marido, que assentiu. Mais uma vez na linha do tempo de Trunks. Quem é você? Você me chamou aqui? Zeno perguntou a Goku, que não entendia o que estava acontecendo. Alguns segundos atrás ele estava brincando de esconde-esconde com seus lacaios e agora havia sido convocado para outro lugar por alguém que ele não conhecia. Algo muito estranho. Eu sou Sengoku. Sou amigo de você no meu mundo, respondeu ao seu deus ex-machina, mais ou menos amigo de em outra linha do tempo. Uma explicação com muitas lacunas que por algum motivo estúpido convenceu Zeno, que após resolver o mal-entendido olhou ao seu redor. O que aconteceu aqui? Parece terrível. Você fez isso? Perguntou Zeno para Goku, insinuando que não gostava de futuros pós-apocalípticos ou quartos mal organizados. E que ele também parecia gostar de punir aqueles que criaram tais desastres. Não. Ele conseguiu. Disse Goku apontando para o céu onde os rostos de Zamasu continuavam rindo como se inalassem óxido nitroso. Ele é chato, disse Zeno apontando o óbvio com um tom de voz menos alegre. E vendo que Zeno começou a compartilhar o mesmo ódio que sentiam por Zamasu, Goku tentou convencê-lo a fazer seu trabalho sem pedir explicitamente. Você não acha que deveria apagá-lo? Ele está mexendo com um de seus universos para fazer coisas más. Ele é um cara terrível. E Goku, com grande inteligência e perspicácia, alcançou seu objetivo. Você está certo. Disse Zeno, que concordava com Goku mais ou menos, melhor sem um mundo assim. Mundo, gritou todo mundo na linha do tempo padrão e do Trunks. O que todos menos Goku temiam aconteceu. Zeno estava prestes a fazer tudo desaparecer. Oh meu Deus, eu sabia que isso não poderia acabar bem. Galera, aproximam-se de mim. Voltamos para casa. Brawls disse enquanto teletransportava todos perto dele, incluindo Mai para fugir com eles, querendo ou não. E a máquina do tempo. Gritou Trunks, que não entendia como Brawls pretendia voltar para sua linha do tempo sem seu bem mais valioso. Eu já guardei na minha dimensão. Vamos voltar. Brawls disse enquanto desaparecia com todos daquela linha do tempo. Começar. Linha do tempo que também sumiu após alguns segundos. Ao mesmo tempo na linha do tempo padrão. Dentro do cinema que Brawls havia criado no jardim, um grupo de 5 pessoas apareceu ao lado da porta. Estamos de volta, disse Brawls enquanto soltava Goku, Vegeta, Trunks e Mai e caminhava em direção ao outro Brawls na sala para se juntar novamente. Isso é ótimo.
Todos os guerreiros Z suspiraram aliviados ao ver que seus amigos ou familiares sobreviveram ao apocalipse mais absoluto que já viram. Um momento de alívio e felicidade que foi ligeiramente obscurecido por Beerus, que novamente explicou, mas desta vez com um profissional sólido, porque todos, especialmente Goku, deveriam evitar ter todo o contato possível com Zeno. E obviamente por Brawls. Se fossemos destruir o universo no final, eu poderia ter feito isso sozinho. Por sua causa, Goku, não apenas o universo 7 foi destruído, mas toda uma linha do tempo. Todas as pessoas em todos os universos na linha do tempo de Trunks pereceram. Você está feliz agora? Disse Brawls, repreendendo Goku por ter cometido aquela grande irresponsabilidade. Um comentário que em princípio estava correto, mas que rendeu críticas mais que merecidas. É sua culpa. Se você não tivesse sido arrogante e morto com suas habilidades anti-imortais ou selados Amazu, isso não teria acontecido. Gritaram Beerus e Bulma, que voaram a toda velocidade em direção a Brawls para gritar tudo isso na cara dele. Uma aliança inédita que quase coloca Brawls contra as cordas. Mas nada poderia superar o nível desavergonhado de Brawls, que respondeu isso. Podemos procurar culpados em todos os lugares e certamente os encontraríamos. Shin por nomear Goku para Zamazu, Shin por causar a situação em que precisava nomear Goku, Beerus e Champa por organizar um torneio no qual Goku participou, o cara que carregou o vídeo de Goku para GoTube que Zamazu assistiu depois, para Zuno para revelando informações para Zamazu, Zalama por criar a super esfera do dragão, todos os deuses e seu sistema estúpido, o próprio Goku, e claro, Vegeta. Dessa vez eu não fiz nada, literalmente nada. Vegeta se opôs fortemente, que se juntou à aliança de Beerus e Bulma, adicionando assim mais pressão a Brawls. E desta vez Brawls foi forçado a admitir seu erro, pelo menos parcialmente, e também pode ser um pouco, muito pouco, minha culpa. Mas não se preocupe, todos voltamos para casa em segurança e Zamazu foi derrotado. Tudo acabou bem, toda a nossa linha do tempo desapareceu. Mai e Trunks também objetaram. Tudo terminou bem. Muito bem, Brawls disse evitando fazer contato visual com tudo enquanto olhava para o horizonte com otimismo. Enquanto isso na linha do tempo de Trunks. Ou melhor, a antiga linha do tempo de Trunks que foi destruída por Zeno, foi substituída por um espaço em branco infinito onde não havia absolutamente nada. Nada exceto quem o destruiu, Zeno-sama que flutuava de um lugar para outro para matar o tempo. Tudo desapareceu. O que posso jogar agora? Disse Zeno para si mesmo enquanto pensava profundamente em algum jogo para matar seu tédio. Até que ele finalmente descobriu a melhor solução para seu grande problema. Eu sei, eu vou flutuar. Rui rui, ui i i. Zeno disse enquanto voava de um lado para o outro fazendo piruetas e estranhos padrões de movimento. Quando de repente, Harak, atrás dele o espaço estava rachado, criando uma fissura negra naquele infinito branco que foi alargado por mãos grandes e poderosas. Finalmente estamos sozinhos, Zeno-chan. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https://www.patreon.com/Kaioshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu p@treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Viu Nedoverne, Yomi Tancho, Araldos Murtisons, Ben Phillips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!